Oi pessoal, a gente está aqui em grupo hoje para debater o primeiro vídeo, o que o sexo muda na sua vida. E para isso a gente convidou 4 pessoas. E elas são a Flávia Morim, que é produtora cultural e uma das moderadoras do grupo Amor Livre, que vocês não vão encontrar porque está fechado hoje. Tá secreto no Facebook. O Fred Matos, que é psicólogo, escritor, autor da coluna ID, que vocês já conhecem. O Zé Gripino, que é diretor do Poliamor, documentário. E a Olivia, que é dona da agência de publicidade 524. As reações são muito curiosas, porque sempre a pessoa é algo forte ali, porque tem uma sobrancelha que sobe, tem um riso meio... Tem um que fala que é engraçado, assim, e a primeira reação física é muito forte, assim, porque significa muito para as pessoas. E elas não conseguem esconder, o corpo, ela pode falar que não, mas tem uma sobrancelha que sobe ali. Isso é a primeira... Isso é bem legal. Isso é bem legal no vídeo. E fica naquela situação do cara que fala que é super valorizado e de certa forma eu concordo. Porque você para e você diz, se eu falar pra vocês que eu vou começar a correr, ou que eu corro desde criança, mas você uma hora corre de um jeito profissional, outra hora você corre louca igual a Phoebe do Friends, na outra hora você tá tentando correr desempenho pra maratona, e não tem correr certo. Se eu falar que eu tô correndo, mas agora se eu for fazer sexo, eu tenho que gozar? Assim, eu lembro que uma primeira vez eu ouvi um amigo falar assim, sexo bom mesmo é aquele que você dá 3 sem tirar de dentro. Eu fiquei pensando, falei, caralho, como é que é 3 sem tirar de dentro? Aí expliquei, como é que é isso? Você vai, goza 1, 2, 3. Caralho, cara, eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho que respirar, dar um tempinho, olhar no olho, sentir aquele amorzinho. Eu gosto disso. Ou comer uma lasanha. Porra, 3 sem tirar de dentro. Aquilo eu lembro que durante muito tempo ficou na minha cabeça como uma coisa mítica, né? 3 sem tirar de dentro. Menos que isso, não tira. O Romário tem a entrevista lendária que ele falava que ele dava 10 sem tirar. Quando eu vi o do Romário, eu falei, esse cara... Puta, 10, mano. 10 é... Com soro na veia. Aí na época eu lembro que eu ficava tipo uma coisa meio que, puta, eu sou muito fraquinho, né? Tipo, né? Tô mal, assim, na média. E outra coisa que eu acho engraçado também é o mito atual do gozo concomitante, né? Os dois têm que... Aquela coisa... os dois... Pera que eu vou que pera. Ai, pronto, aí os dois relaxam completamente, então fica aquela coisa parece uma corridinha do gozo, né? Puta que pariu. Outro dia, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre os gritos e escândalos, assim, em algumas situações em que a gente já viu outras pessoas transando próximos a nós, assim, fosse... sei lá, sexo coletivo acontecendo em algum lugar. E aí, a gente estava conversando sobre às vezes os exageros, assim, as mulheres que gritam, e muita gente estava falando assim, nossa, mas quando eu me masturbo, por exemplo, eu não faço tanto barulho, assim, e eu gozo, e é gostoso, e tá tudo bem, mas tá lá batendo a sirica e vai e goza. E eu me acho silenciosa na hora do gozo, assim, sei lá, nego pode ficar com dúvida, será que ela gozou? Porque eu sou bem... Tá gozando aí, grita aí pra eu ver. Aumenta esse áudio. Essa ideia do sexo enquanto força, do tipo, principalmente pro homem, uma coisa que ele vai, né, como se fosse uma britadeira, né? Faz com que ele... Uma imagem, a britadeira. A britadeira. É imagem mental. 10, sem tirar de dentro, é uma britadeira que goza, né? Então, assim, é forte. E o cara não imagina que ele precisa estar relaxado, conectado, vivo. Ele precisa estar com força. E exatamente isso é o que faz com que ele fique broxa, né? Porque ele está muito preocupado com a força que ele vai fazer e não com a conexão com o próprio desejo dele, com o corpo. Não tá atento a ele, né? Não tá. Tá totalmente desconectado dele. Eu gosto muito, nesse sentido, da fala que o Fred, do que você disse quando a câmera não estava rolando, sobre ser a favor de um mundo com frustrações. Ah, sim. A gente tava conversando sobre a coisa de relacionamento aberto e tal. E aí ela estava falando sobre a questão de, tem gente que vai procurar numa pessoa um aspecto da personalidade, a outra num outro aspecto. Eu não sei, eu me entendi assim que eu posso viver com frustrações. Eu não preciso conhecer todos as
paisagens mais lindas do mundo, eu não preciso transar com todas as mulheres do mundo, eu posso viver incompleto, eu posso viver quase, eu posso viver aquém, eu já quis muito viver acima da média. Então agora eu posso viver médio, assim, eu posso viver menos que o médio. E isso não vai me tornar menos valioso para mim como antes eu senti. A busca da plenitude, na verdade, só gerando ansiedade, Exato. né? Quer dizer, então eu posso viver com uma dose de incompletude. Não fiz todos os sexos mais variados do mundo e tá tudo bem. Eu vou viver com essa frustração, com essa incompletude e vai passar. Né? Eu não preciso, não, agora eu tenho que viver tudo, senão minha vida não vale a pena. Então eu acho que eu abri espaço para uma dose de frustração e que, curiosamente, faz com que ela não seja frustrante, né? Então, acho que o sexo ele vai mudar a vida da pessoa quando ele não atender a expectativa dela, seja para mais ou seja para menos. É que, no fundo, o sexo ele é uma busca de aceitação de parte do que você é. Então, enquanto existir proibição e preconceito, vai haver grito de vontade de se expressar e de pessoas buscando serem aceitas como elas são e não como aquilo que deveria ser, né? Então é uma busca de aceitação no final das contas o sexo, e daí é talvez a dificuldade das pessoas nas entrevistas de falar, porque no fundo elas também querem ser aceitas. E aí até que ponto elas se submetem ao que os outros imaginam dela ou que de fato elas expressam o que elas são. Essas máscaras também acontecem no sexo o tempo todo, né? Com certeza. É curioso que essa questão da imagem, eu acho que ela é muito forte também na adolescência, que é justamente um momento que você está lá se descobrindo e tudo mais. E é muito doido, porque acho que adolescente é o que mais cobra a imagem do outro, é justamente talvez nesse momento que você forma essa coisa de ter essa imagem assim, sexual. É bem curioso isso. Eu fico até pensando assim, por que tanto os adolescentes se cobram tanto? Tipo, tem essa questão de você construir uma imagem, criar uma identidade. É um momento, inclusive, de você definir, não, eu sou isso, sou mais aquilo, e daí você tem toda essa questão de parecer sempre, né? E é justamente no momento também que você está ali vivendo suas primeiras experiências sexuais. E é maluco, sexuais. né? O adolescente é o que mais cobra, talvez, o que menos sabe. Exato. Então, exato. receita para um desastre, né? Fato. Eu tenho a impressão que a gente tem algum tipo de conflito constante entre o tesão, o mais irracional, a pulsão mesmo, e o racional, a nossa tentativa de fazer sentido. E a gente está aqui procurando fazer um monte de sentido em torno de sexo, mas tem uma camada imensa que a gente simplesmente não consegue fazer sentido, que simplesmente brota. Eu penso assim que, apesar da gente entender o desejo como se fosse uma coisa natural, quase animalesca, e apesar de eu entender também que o desejo deseja, e ele não pergunta muito por quem, como, onde, quando, ainda assim ele passa por pré-filtros cognitivos, assim. Então, seja reafirmando o que a cultura diz que é permitido, ou seja, subvertendo o que a cultura diz que é permitido, o seu desejo nunca vai fugir completamente do que racionalmente, intelectualmente, cognitivamente você tem como um filtro mais ou menos consciente do que você vai desejar. Então, o desejo e a racionalidade não são famílias tão distintas assim como a gente pensa. Então, uma experiência que você tem numa determinada época da sua vida, seja pequeno, seja adulto, aquilo pode influenciar num aspecto do seu desejo e você nem se dá conta que é uma experiência que você cognitivamente registrou, tem um efeito lá adiante, né? Então o desejo ele não é tão, no reino humano pelo menos, ele não é tão instintivo quanto a gente imagina, né? Porque ele não é puramente procriação como acontece no reino animal, né? As pessoas não fazem sexo quando elas estão no cio, então acho que tem uma outra dimensão que é racional também. Então, se apaixonar ou não se apaixonar por uma pessoa, ter tesão ou não ter, passa por racionalidade, por cultura, por educação, por um monte de coisas, né? E racionalidade, você diz, à medida em que esse desejo passou por filtros que foram aprendidos racionalmente? Sim. Seria nesse sentido? Sim. Não, e é ótima essa fala, porque você desconstrói aqueles argumentos de tipo, o homem é um caçador por natureza, né? Coloca todas as naturalizações, assim, né? Acho que tem coisa menos natural que
que o sexo adulto. Vou colocar assim. Não tem coisa menos natural do que o sexo adulto? Não é nada natural, né? Para o desejo acontecer, vixe Maria, quanta coisa aconteceu na vida dessa pessoa para que o desejo se formulasse daquele jeito como a pessoa está vivendo. É um lugar de busca de prazer e relaxamento, mas não natural. Natural no sentido como se tivesse uma natureza inerente ao sexo que sempre foi e sempre será. Não acho. Até os anos assim, 1900, a ideia, por exemplo, de um bom sexo era de que o homem gozasse o mais rápido possível, porque acreditava-se que o sêmen, tudo, ele era um subproduto do sangue, que tinha a ver com a sua vitalidade. Então você tinha que gastar, mas não gastar muito. Então tinha que ser um sexo rápido, intenso e com prazer exclusivamente masculino. Então, imagina, né? Uma transa que hoje a gente diria que, que ejaculação precoce é essa, né? Nem começamos, há 100 e poucos anos, todo mundo dizia, nossa, hoje eu quero sair para transar rapidinho, entendeu? Então, para você ver como a ideia do tipo, fiz um bom serviço, tem a ver com uma cultura que se vive, né? E aí muito do que ela falou também da questão do corpo nu, né? Porque você fala do sexo como prazer, sexo como relaxamento, e você tem uma série de pessoas não fazendo sexo ou fazendo um sexo ruim por vergonha, por não aceitação do corpo, ou por fazer um sexo posado, seja o posado romântico que ela aprendeu em algum filme de Hollywood, que ela precisa estar linda ali, ou que seja o sexo posado pornô, que se ela não estiver lá gritando e ficando louca, não faz sentido. E aí você passa a ser só uma cena de teatro mal feita ali por alguém que não está preparado para fazer aquilo e perde totalmente o valor, a razão de ser. As experiências que a pessoa acha que são as mais espontâneas são as coisas mais fakes possíveis, né? Mas ela, na experiência de primeira pessoa dela, ela fala assim, nossa, foi mais espontâneo que fui. Depois de 10 anos, ela fala assim, nossa, como eu estava maquiando aquilo lá, não estava nada espontâneo. Eu queria acreditar que estava. Então, aquilo que as pessoas querem acreditar que é o desejo dela, nem sempre é, né? Ela acha que aquilo é um negócio que dá muito tesão e depois ela vai descobrir que não tem nada a ver. Que ela se desconstruiu, reconstruiu, desconstruiu. E a vida inteira ela vai passar fazendo isso. Então, é bonito. Quantas camadas a gente criou e quanto tempo a gente vai precisar para poder descriar tudo isso. Então, a sexualidade, como a nossa identidade, passa por uma construção pessoal, social e depois uma desconstrução, né? Então tem gente que está numa fase de construir e aí a pedagogia do cara de espermatozoide entra, né? E depois você vai ter que desconstruir uma série de coisas para poder chegar no núcleo daquilo que você mesmo está buscando. Acho que foi um bom papo, né, pessoal?